Professor, Oi. eu não copiei os slides, porque uma vez, uns slides, ó, a atividade da plataforma, porque tem uma vez que eu perguntei pro senhor, aí o senhor falou que ia devolver as atividades. Isso eu devolvi ontem mesmo, até de tarde. Então é para ter chegado de volta para vocês. Ok, obrigada. De nada, tá bom? Mas vamos lá então, vocês acompanham comigo olhando aí na tela. Deixa eu botar até em um formato aqui maior aqui para vocês verem melhor. Vocês que estão no celular, vocês conseguem fazer zoom assim, tá bom? Também com a tela. Vamos lá. Na questão 1 pergunta o seguinte: quais foram as principais medidas estabelecidas na Constituição de 1934? Afonso, você que respondeu o dever, mas não apareceu ali, né? O que você colocaria como resposta nessa? Você lembra o que é a Constituição? Oi. É porque eu tava ligando meu microfone, Não, beleza. Como é que é a pergunta? A1. Quais foram as principais medidas estabelecidas na Constituição de 34? Você lembra? Foi a Constituição de Getúlio. Deixa eu falar, não dá pra entender na internet não, professor. Vamos lá. Teve uma coisa que liberou das meninas, das mulheres, aliás. O que liberou para as mulheres? O direito de votar. O voto. Isso mesmo, Foi. né? Uma das principais contribuições da nossa Constituição de 34 é o voto feminino. Só que não eram para todas as mulheres, eram para apenas aquelas que exerciam alguma função pública, alguma atividade pública. Ou seja, que trabalhavam no governo já. Então, poderiam participar das eleições, votarem e serem votadas. Também, na Constituição de 34 também vai decretar o voto obrigatório masculino a partir dos 18 anos de idade. Essa lei ela não foi mexida até os dias atuais, só foi acrescido a idade facultativa, né? Então, quem tem 16 anos já pode votar, né? O voto é facultativo de 16 aos 18 e acima de 65 anos, tá bom? Bom, a Constituição de 34 também vai criar as nossas leis trabalhistas, né? Aliás, na verdade, ela vai chancelar, né? Vai assinar algumas das nossas leis trabalhistas, né? Como salário mínimo, jornada de trabalho, 13º, tá bom? Todas essas leis, esses direitos e garantias trabalhistas que nós temos atualmente, tá bom? E principalmente é a Constituição de 34 que vai dar legitimidade ao governo de Getúlio Vargas. Ele vai permanecer no poder, né, agora como um presidente que rege através de uma Constituição votada pelos deputados e senadores, tá bom? Vamos lá. Na 2, eu pedi para vocês identificarem as características e os objetivos da AIB e da ANL. Vocês lembram o que é AIB e ANL? Cri. Vocês já acordaram? Tomaram o cafezinho de vocês? Eu posso ler a resposta? Acordar, eu acordei, só não tomei café. Tá, vamos lá então. São dois partidos políticos, mas Professor, Calma AIB aí, é a Ação Integralista Brasileira. Calma aí, Afonso, a colega está respondendo. Espera aí. Não, professor, pode deixar ele responder. Não, pode começar, depois ele comenta. Tá. A AIB defendia o nacionalismo radical, a ditadura e a obediência a Plínio Salgado. Sua característica marcante foram as marchas nas ruas com os uniformes. A ANL, frente conhecida como por ser contra o fascismo e o imperialismo. Combatia os integralistas e os imperialistas visando impedir que Vargas tomasse medidas autoritárias e lutasse por reformas sociais e econômicas. É isso mesmo, né? Então a gente fala que a AIB e a ANL são dois grupos políticos. Professor, são partidos? O conceito de partido ele é amplo, né? Partido hoje em dia é todo grupo político que obrigatoriamente tem que existir para você poder se candidatar a algum cargo público, né? Todo deputado e todo senador, para participar das eleições, eles obrigatoriamente têm que fazer parte de um partido político. Você pode até sair depois que foi eleito, como, por exemplo, o presidente fez. O Jair Bolsonaro saiu do PSL após as eleições, né? Por isso que teve lá uma picuinha interna e por isso que ele decidiu sair. Mas para você participar das eleições, você tem que fazer parte de um partido político. A AIB e a ANL são mais grupos políticos, não sendo
tão partidos assim naquela época. Até porque eles ainda não indicavam deputados, nem senadores, nem nada do tipo. Mas eles representavam ideias políticas que tinha no Brasil. A IB defendia as ideias muito de direita, né? Essas ideias conservadoras, as ideias políticas que os fascistas lá na Europa estavam tendo e estavam querendo trazer um pouco dessas ideias para o Brasil. Quem criou esse grupo, né, e quem vai liderar será um sujeito chamado Plínio Salgado, né? Bom, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, ela é mais um grupo antifascista. Assim como estava tendo grupos antifascistas lá na Europa, aqui no Brasil também vai se formar um. A ANL, tendo essas ideias mais de esquerda, né, ideias socialistas, ideias comunistas. Então, a tentativa de, primeiro, combater o fascismo, né, serem antifascistas, e depois tentarem alavancar algum cargo político no Brasil, seja presidente, governador, algo do tipo, né? Fazer com que a ANL, que a esquerda, faça parte das discussões políticas. Porque, lembrando, Getúlio Vargas era um presidente de direita, era um presidente conservador. O Brasil não tinha, até o momento, nenhum presidente que vai ser declaradamente de esquerda. O primeiro que vai ser declaradamente de esquerda vai ser um presidente que vai ser eleito que vai chegar ao poder, na verdade, só em 1960, tá bom? Quando Jânio Quadros vai renunciar, e aí seu vice-presidente, o João Goulart, o Jango, vai assumir a presidência. Jango foi o nosso primeiro presidente declaradamente de esquerda. Depois de Jango, somente Luiz Inácio Lula da Silva, no PT, é que vai ser o segundo presidente, assim, abertamente e assumidamente de esquerda no Brasil. Tá bom? Vamos lá, então. Afonso, a 3 aí. O que foi a intentona comunista? Essa aí eu não fiz não, professor. Não? Algum colega respondeu essa? Eu. Oi, pode responder pra gente? A intentona comunista foi uma revolta liderada pela ANL que pretendia derrubar o governo de Getúlio Vargas. Isso mesmo. Ela era uma tentativa, tanto que intentona já até lembra a palavra tentativa, né? Foi uma tentativa da ANL de derrubar Getúlio Vargas e assumir o governo do Brasil. Não era só tirar o presidente. Eles queriam também assumir esse cargo de presidente. Aí, continuando a resposta, ela obteve sucesso? Creio eu que não. Não, ela não teve sucesso, né? Ela foi facilmente combatida naquela época, né? Eles tentaram tomar 3 bases no Brasil. Era o Rio de Janeiro, Natal e Recife, se eu não me engano. E aí eles foram facilmente reprimidos nessas 3 bases, né? Qual era a ideia deles? Primeiro tomariam as bases militares naqueles respectivos locais e depois eles tentariam, tomando o Rio de Janeiro, né, tomavam o cargo ali do presidente, a cidade do presidente. E aí assumiriam o governo do Brasil. Tá bom? Mas não tiveram sucesso. Era a primeira tentativa dos comunistas de assumirem o poder do Brasil através da aplicação de um golpe, né? Porque nessa época política do Brasil, vamos dizer assim, fazia parte do cenário político mesmo, porque vamos lembrar que Getúlio Vargas chegou ao poder também através de um golpe político, né? A Revolução de 30, né, que teoricamente Vargas vai tomar a cadeira de presidente de Júlio Prestes, que foi democraticamente eleito, né? Foi um golpe político para assumir a presidência. Então, os golpes na história republicana brasileira sempre acontecem de vários e vários tempos, tá bom? A gente não entra em detalhes até o que aconteceu agora em 2016 com a Dilma Rousseff, se foi golpe ou não, porque a discussão de um golpe político ele é amplo, né? E até hoje tem gente que afirma que foi, tem gente que afirma que não foi um golpe político. Belezinha? Vamos lá, então. 4. Quem foram Júlio Prestes? Natália, você quer falar alguma coisa? Não, professor, foi sem querer. Ah, tá. É que você clicou aí e levantou a mão, aparece pra mim aqui, que você levantou a mão. Foi sem querer. Tá. Aí eu vou pedir desculpa para vocês aqui na questão 4. Quando eu mandei para vocês, eu mandei com Prestes errado, tá bom? Eu mandei quem foram Júlio Prestes e Olga Benário. Aqui não é Júlio Prestes. Júlio Prestes é o avô do... Aqui era Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Quem foram esses dois? E qual foi o desfecho deles dois após o insucesso da intentona comunista? Alguém mais fez essa? Luiz, não sei o que lá, Prestes, foi preso e Olga Benário, a Olga foi expulsada da Alemanha. Isso, né? Ambos eram líderes da intentona comunista. Eles fizeram parte da tentativa
da ANL de assumir a presidência do Brasil, né? Com desfecho, com insucesso, né, da tentativa de golpe político da ANL, ambos vão ser presos aqui no Brasil, né? O Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. Só que a Olga Benário, ela era alemã, né? Então, o que Getúlio Vargas vai fazer? Vai pegar a Olga Benário e vai enviar, deportar de volta para a Alemanha. E aí ela vai chegar como uma judia, né? Porque ela era judia. Ela vai chegar na Alemanha, que naquele momento quem estava presidindo a Alemanha era Adolf Hitler. E o que ele estava fazendo com os alemães judeus naquele período? Ele estava prendendo eles lá, mantendo em campos de concentração. E é esse o desfecho de Olga Benário na Alemanha. Ela vai ser presa no campo de concentração. Ela vai ficar viva ainda um pouco, porque ela estava grávida, né? Ela já foi presa aqui no Brasil, ela já estava grávida. Então vão esperar o bebê dela nascer no campo de concentração. Ele nasce e aí ela é levada para a câmara de gás para acabar morrendo. Esse neném volta para o Brasil, né? Eu contei para vocês na última aula, né? Que hoje é a filha deles, que é professora de história também. Bom, por que esses dois personagens históricos eles são importantes? Porque é um marco na história política do Brasil a tentativa da ANL da esquerda de se fazer representação política no Brasil, que nem sempre eles vão obter sucesso, porque sempre o comunismo, o socialismo, ele vai ser emplacado como uma ideia do fantasma, de não sei o quê, que os comunistas querem prender, querem matar, não sei o que no Brasil, que é uma ideia, uma propaganda muito bem feita do outro sistema ideológico vigente, que era o capitalismo. Então, o capitalismo, para continuar hegemônico no mundo, ele vai fazer o quê? Ele vai pressionar os governos de tentarem frear, então, esse avanço comunista. E o Brasil, a intentona comunista, foi essa tentativa dos comunistas, dos socialistas, tentarem chegar a algum cargo político no Brasil. Tá bom? Vamos lá, então. A 5 e a 6 são exercícios, são questões de... São questões objetivas, né? A gente marcar aqui, era para marcar a questão correta na própria plataforma, tá bom? Bom, a 5 vai perguntar o seguinte: a Constituição Federal Brasileira de 1934, a segunda da República, manteve a base liberal e democrática da anterior, mas incorporou novidades importantes. Entre elas, aí o ruim desse formato aqui não aparece a resposta completa para vocês. Deixa eu tirar aqui e voltar aqui para o formato anterior. Eu marquei aquela hora que não pode responder, agora ele não aparece daquele formato. Né? Deixa eu só marcar aqui. Porque o Afonso ia tentar responder, né, Afonso? Isso, professor, estou anotando aqui as respostas no meu caderno. Olha que professor bondoso. Cara de pau, velho. De boa, né? Muito de boa, professor Eu estou em sala de aula agora para dar uns cascos em vocês. Mas se tivesse sala de aula, eu teria feito na sala, que eu tenho preguiça de fazer em casa. Tem preguiça de fazer no computador, cara, que é mais rápido que escrever. Eu não sabia, eu não vi na última aula, eu fui trabalhar. Isso aqui eu passei antes do recesso, tá, cara de pau? Foi? Foi. Ah. É por causa que... Só piora a tua situação, né, Afonso, Afonso? não teve salvação, cala a boca, Afonso. Tava sem pilha meu telefone. Afonso, lê aí a 5 pra gente, então, vai. Eu vou ler Afonso, assim. pra ficar melhor, tinha que ter falado que tinha aula de religião. Ei, professor. É pra me dar a resposta? Não, leia a questão pra mim, vai. A Constituição Federal Brasileira de 1934, a segunda da República, manteve a base liberal e democrática da anterior, mas incorporou novidades importantes. Entre elas... Qual a questão correta aí? Vocês lembram o que vocês marcaram? Eu marquei a letra D. Marquei a letra C. Eu marquei a D. Eu marquei a D, professor. Eu marquei a D. Vamos lá, então. Vamos C e a D, que foi o que vocês marcaram. Vamos analisar a C. C. O estabelecimento da jornada de trabalho de 44 horas semanais, o amplo direito de greve, o seguro-desemprego e a criação do pluripartidarismo. Algumas questões aqui estão corretas e outras não, na alternativa C, tá bom? A jornada de trabalho está certinha, de 44 horas semanais, que depois ela vai ser modificada e vai virar 40 horas semanais, tá bom? Só que o direito de greve, neste momento, ainda não estava sendo estabelecido. O direito de sindicato, sim, tá bom? Seguro-desemprego também é algo criado só posteriormente, tá bom? E o pluripartidarismo vai vir só na década de 80. A gente tem essas mudanças significativas, esses equívocos na C.
E aí a D vai estar completamente correta, tá bom? Oi. Alguém ia perguntar alguma coisa? Tá, então deixa eu continuar. D. A alternativa D vai defender o direito do voto feminino, que é correto. A legislação trabalhista, também correto. O salário mínimo para os trabalhadores, correto. E a criação das justiças eleitoral e do trabalho, também está correto. Então, na questão 5, a alternativa correta era a letra D de dado, tá bom? E aí vem a 6. Alguém tem alguma pergunta para fazer na 5? Não, né? Vamos lá, na 6. Cauane, você pode ler para a gente? Posso. Bom, vai lá. Peraí, deixa eu ver. Nas disposições transitórias da Constituição de 1934, pode-se ler o seguinte: em seu primeiro artigo promulgada esta Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte elegerá no dia imediato o presidente da República para o primeiro quadrigênio constitucional. Essa eleição far-se-á por escrutínio secreto e será a primeira votação por maioria absoluta de votos e sem nenhum dos votados a obtiver por maioria relativa no segundo turno. O presidente eleito prestará compromisso perante a Assembleia dentro dos 15 dias da eleição e exercerá o mandato de 3 de maio de 1938, considerando que Vargas estava à frente do Poder Executivo desde 1930, quando houve o golpe contra a República Oligárquica. É possível dizer que o primeiro artigo das disposições transitórias da Constituição de 1934... Isso. Aí é para marcar a alternativa correta que fala sobre esse artigo 1º da Constituição de 1934. Qual a importância desse artigo, Tom? É o artigo que vai definir a eleição presidencial, o mandato presidencial. O Getúlio Vargas estava governando de modo provisório. Agora, o governo dele vai passar a ter uma legitimidade constitucional. Então, logo, essa Constituição, esse artigo de 34, vai ter como resposta correta a letra D. Beneficiar o legado da Revolução de 30, que é quando Getúlio Vargas toma o poder, e o poder centralizado de Vargas, ao não convocar eleições diretas para presidente. E é isso mesmo. Como diz bem aqui no meio do textozinho, né, vai ser essa eleição far-se-á separar, né, porque hoje em dia a gente quase não usa mais isso aqui, por escrutínio, que é o voto secreto, e será em primeira votação por maioria absoluta. Então, o voto ele era secreto. Então, quem votava? Apenas deputados e senadores. Foram eles que elegeram Getúlio Vargas para permanecer no poder. E aí, teoricamente, ele permaneceria no poder somente até o dia 3 de maio de 1938, quando teríamos novas eleições para um novo presidente. E Getúlio Vargas não poderia participar, porque a Constituição não liberava a reeleição. E aí Getúlio Vargas, quando chegar o ano de 37, ele vai aplicar um golpezinho político para continuar no poder, que é o que a gente chama de Estado Novo, e aí a gente vai ver melhor na nossa próxima aula.